Imagina você abrindo o Twitter, o Reddit ou qualquer outra rede social agora e do nada você dá de cara com o Doutor Destino segurando o Stormbreaker ou até com o Steve Rogers com o Mjolnir na mão. Na hora você até trava, pô, parece que aquilo é real mesmo. Isso parece ser exatamente o tipo de cena absurda que a Marvel soltaria num trailer só pra quebrar a internet inteira. Só que tem um problema nisso tudo. Nada disso é real. Essas imagens que estão circulando por aí são tudo IA e o pior nem é isso. É que tem muita gente caindo, tipo, acreditando mesmo que são cenas oficiais de Doomsday. Só que enquanto essa onda de fake tá tomando conta da internet, tem coisa real acontecendo. E quando eu falo de coisa real, é coisa pesada de verdade. Coisa que, honestamente, consegue ser até mais absurda do que essas imagens falsas. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom, vamos lá. Segundo alguns insiders que estão acompanhando de perto a produção, Doomsday pode simplesmente matar todo mundo. Eu sei, isso soa absurdo demais, né? Parece aquele tipo de rumor que, pô, aparece, sei lá, toda semana, entendeu? Só que calma aí, segura um pouquinho, porque quando a gente começa a refletir e pensar mais sobre isso, galera, isso faz sentido. E tipo, não é pouco sentido não, é muito sentido. Afinal, olha só o cenário que a gente tá entrando. A saga do multiverso tá caminhando por um colapso total. Não é tipo, um universo vai cair. Não, estamos falando de tudo. E se o multiverso for destruído, não sobra herói, não sobra vilão, não sobra ninguém, vai tudo junto. E isso é uma escala que a Marvel, ela nunca fez antes no cinema. E aí é claro que acaba surgindo aquela pergunta óbvia. Então, acabou tudo? E a resposta mais direta é não. Afinal, é exatamente aqui que o Doutor Destino vai entrar de verdade. Ele não só sobrevive a tudo, ele vai reconstruir todo o multiverso do jeito dele. Ele recria esses personagens e joga todo mundo dentro do Battleworld. Só que esse mundo de batalha não é um refúgio, e sim uma espécie de domínio. Ali todo mundo vive sobre o controle dele, é como se o Doutor Destino fosse literalmente o deus daquele lugar. E galera, de verdade, pô, isso aqui é um absurdo, porque a gente não tá falando só de destruição e coisa assim, não, a gente tá falando de domínio total. E o mais insano é perceber como isso se conecta com uma outra peça-chave disso tudo, que é a Wanda. Porque para construir toda essa realidade falsa, para fazer esse novo mundo funcionar, quem vai ajudar o Destino é ela. E isso faz sentido demais, gente. Afinal, a gente viu o que ela fez lá em WandaVision. Ela criou uma realidade inteira, do zero, e todo mundo lá dentro acreditava que aquilo era real. Agora, imagina isso em uma escala multiversal. O Doutor Destino com aquele poder absoluto dele e a Wanda literalmente moldando a realidade para ele. Essa dupla aí vai dar trabalho, podem anotar isso. E até aproveitando que a gente tá falando também sobre outros personagens, galera, tá circulando por aí algumas informações que, de verdade, se por acaso elas forem verdadeiras, pô, vai ter muito fã antigo da Marvel, ficando doido na sala do cinema. Afinal, alguns insiders estão falando por aí que em pelo menos um dos dois filmes, ou Doomsday ou Guerras Secretas, pode trazer de volta o Hulk do Edward Norton. E não para por aí. Tem um rumor também que o Hulk do Eric Bana pode aparecer. Ou seja, pensa um pouco só no nível que as coisas estão indo. A gente pode estar caminhando para um cenário com todos os Hulks do cinema juntos. Eric Bana, Edward Norton, Mark Ruffalo e ainda o Hulk vermelho no meio disso tudo. E gente, se isso acontecer de verdade, vai ser um bagulho histórico. A gente não tá falando só de uma cena qualquer não, a gente tá falando de uma cena que vai virar um evento. Isso daí vai ser louco demais. Tá, mas agora mudando um pouquinho o foco, mas ainda se mantendo no Doomsday, tem uma outra notícia rolando por aí que parece ser bem interessante e faz muito sentido. E essa notícia é sobre o Steve Rogers e a Peggy Carter vão aparecer sobre a proteção da TVA. Sim, a autoridade de variação temporal vai estar junto com os dois protegendo eles. E o motivo deles estarem protegendo eles dois é muito interessante. Afinal, de acordo com as informações, eles teriam visto uma coisa que não era para eles terem visto. E a teoria mais forte sobre isso é que o Steve já teve contato com o Destino. Ele já sabe o que tá vindo. E isso acaba transformando ele numa peça-chave, porque ele não é só mais um herói. Agora ele é uma testemunha. E pior, ele é uma testemunha em perigo. Porque enquanto a TVA tenta proteger ele, tem um detalhe que pesa muito nisso. Existe uma chance do Destino simplesmente apagar a TVA antes que eles consigam fazer qualquer coisa. E aí a gente já começa a sentir um pouco o clima do filme, né não? A gente começa a perceber que o que tá rolando é uma corrida contra o tempo, só que contra uma pessoa que já tá muito à frente. Tá, mas agora segura essa. Tá rolando também algumas notícias de que o Sentinela e o Thor vão ter uma cena juntos. Sim, você não ouviu errado, eu tô falando do Sentinela e do Thor.
Thor. E aqui é claro que a gente entra em duas possibilidades simplesmente absurdas. A primeira delas é que a gente teria uma luta entre eles, o que visualmente seria insano, e a segunda é que eles vão formar uma espécie de dupla, o que também faz sentido dependendo de como a história caminhar. Por enquanto, a única certeza que a gente tem é que eles terão uma cena juntos, porém a gente ainda não sabe como é que ela vai ser desenvolvida. E falando no Thor, o próprio trailer que saiu lá no CinemaCon, as descrições acabaram revelando uma coisa bem interessante. Ele aparece dentro desse trailer fazendo um discurso para os outros heróis, tentando unir todo mundo, pedindo para deixarem as diferenças de lado para lutar contra o destino. Só que de acordo com a galera que soltou essas descrições, o Thor não tá fazendo esse discurso numa boa não, ele tá fazendo irritado. E isso, acredite se quiser, já diz muita coisa. A primeira é que o Thor já pode ter sentido o poder do destino, ele sabe que ele não é uma ameaça qualquer. E a segunda é que os heróis estão divididos, e isso a gente já sabe há muito tempo, desde a época dos Thunderbolts, quando o Buck simplesmente deixou claro que ele estava formando a própria equipe de Vingadores dele. E a gente viu que o Sam Wilson também estava formando uma equipe de Vingadores e ele não vai aceitar isso nem ferrando. Então vocês estão vendo, a gente tem duas equipes que na verdade deveriam estar juntas, só que elas não conseguem se alinhar. E enquanto isso, o Destino tá lá, quieto, executando o plano dele passo a passo. Tá, mas agora eu preciso falar com vocês sobre o personagem que mais me deixou curioso dentro dessa nova leva de informações, que no caso é o Doutor Estranho. Porque pelo que tá sendo dito, é o seguinte, ele vai trair os heróis e passar pro lado do Destino. Só que calma aí, porque parece que não vai ser do jeito que você tá pensando não. Existe um plano por trás. E isso lembra muito o que aconteceu lá em Vingadores Guerra Infinita, quando ele entrega a Joia do Tempo pro Thanos. E todo mundo achou que ele tava perdendo a cabeça, mas no fim era exatamente o que precisava acontecer. E agora ele vai fazer isso de novo, existe um plano por trás, só que tudo vai dar errado. Sim, ele vai apostar numa estratégia e vai errar. Ele vai achar que consegue controlar o destino, ou que existe um limite para onde o destino vai. Só que não existe limites para esse vilão, porque em algum momento o destino vai tornar tudo pessoal, do mesmo jeito que o Thanos fez. Lembra que ele sai daquele discurso equilibrado, quase filosófico, e simplesmente decide que vai destruir os Vingadores por escolha própria? Pois é exatamente aí que tudo muda. O destino vai seguir exatamente esse caminho, e quando isso acontecer, o Estranho vai perceber que errou, e que já é tarde demais, e que esse erro não vai custar só pra ele, vai custar pro multiverso inteiro. E aqui o negócio fica bom mesmo, porque pelo que estão dizendo, o Vingadores Doomsday vai ser um filme que vai mostrar a queda do Doutor Estranho. Já o Vingadores Guerras Secretas vai mostrar a redenção dele. Pois é, um arco de 2 filmes inteiros para um único personagem. Se isso se confirmar, Benedict Cumberbatch vai ter tudo na mão para entregar uma das maiores atuações do MCU. E até aproveitando que a gente tá falando um pouco sobre o Doutor Destino, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, porque aparentemente, pelo que a gente vai ver dentro do filme, ele não é um vilão. E isso vai ser o que vai deixar o personagem ainda melhor. E eu digo isso porque os insiders estão apontando que muita gente pode começar a concordar com ele. E quando você para analisar, faz sentido que isso ocorra. Afinal, diz aí nos comentários, quem é que causou as incursões? Quem começou a bagunçar o multiverso? Pois é, foram os próprios heróis. O Estranho mexeu com os universos. O Homem-Aranha abriu o multiverso. O Steve Rogers ficou no passado com a Peggy. Tudo isso foi criando rachaduras, fragilizando a realidade. E o Doutor Destino olha pra isso e pensa, ok, eu vou resolver tudo então. Só que ele vai resolver isso do jeito mais brutal de todos, destruindo tudo e criando uma realidade nova totalmente controlada por ele. Uma realidade sem viagem no tempo, sem multiverso, sem mais incursões. E pra isso sim, ele vai ter que matar trilhões de pessoas. É monstruoso, parece um absurdo, sim, mas pra ele é o único jeito. E é exatamente essa ambiguidade que transforma esse filme em algo extremamente interessante e que eu tô ansioso pra ver. E falando em ansiedade pra galera que não aguenta mais esperar o trailer de Vingadores Doomsday, fica ligado, a CCXP México rola no dia 24 a 26 de abril. E diferente da CinemaCon, que tem uma segurança absurda e tudo mais, a CCXP ela é um evento pra fã. Então se por acaso a Marvel levar o trailer pra lá, a chance dele sair online no mesmo dia ou até no dia seguinte é altíssima. Então fica ligado porque isso pode acontecer em qualquer momento. Então segue a cal, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que com certeza quando esse trailer sair, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!